Oi, estamos aqui novamente no Como Ela Consegue, mas hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu trouxe a Natália Mancini, que é uma nutricionista, e ela vai falar um pouquinho sobre a alimentação da mãe e o que acontece quando faz uma alimentação adequada em relação ao bebê. Oi, Natália, tudo bem? Tudo bom, Andréia? Queria que você falasse um pouquinho sobre a alimentação, por favor. Certo. Bom, para eu poder te responder de maneira adequada, eu vou começar a falar um pouquinho da alimentação do bebê também, tá? Do período que vai desde a concepção do bebê até os 2 anos de vida da criança, é o período que a gente chama que é o período dos 1000 dias mais importantes para a formação do bebê. É nesse período de 1000 dias que a gente consegue, através da alimentação, influenciar um pouquinho do DNA da criança, né? E como que a gente influencia? Isso daí se chama nutrigenômica e epigenética, né? Tudo que a gente come, tudo que a gente fornece para a criança nesse período é importante para chegar no DNA e sinalizar o que vai ser ativado e o que vai ser inibido, né? A partir daí, para a vida adulta da criança, a gente consegue ativar genes de saúde e inibir genes de patologias. Então, se a criança vai produzir insulina de maneira normal ou insulina de maneira aumentada ou diminuída, se a criança vai produzir hormônios tireoidianos de maneira adequada, se a criança pode vir a adquirir alergias alimentares, doenças autoimunes, tudo isso a gente diminui o risco quando nesse período dos primeiros 1000 dias de vida a gente introduz uma alimentação adequada para a criança, né? Agora, como que a gente faz isso falando um pouquinho da gestante, né? Isso daí acontece desde o período que o embrião é formado até o nascimento. Isso através da placenta, alimentação via placentária, né? Ainda intrauterina, né? A partir daí fica muito fácil a gente entender por que a alimentação da mãe é tão necessária que seja saudável, né? Mas deixa eu te atrapalhar um minutinho. Normalmente, as mães não pensam assim. Né? Nós estávamos conversando antes da gente começar a gravar, e aí a gente conversou que a mãe se permite comer qualquer coisa porque ela entende que ela está grávida e ela diz ainda que tem desejos. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Existe dentro da gestação algumas controvérsias a respeito da alimentação materna, né? Mas já se sabe do poder da nutrigenômica dentro da saúde do bebê. E quando a gente fala de saúde do filho, geralmente a mãe muda um pouquinho da sua concepção, né? O que é importante na gestação? Que a alimentação da mãe seja uma alimentação bastante natural, né? Quando eu digo natural, retirando ou evitando, minimizando dentro do possível a exposição a alimentos industrializados, alimentos que tenham corantes, alimentos que tenham edulcorantes, que são os adoçantes, espessantes, conservantes, se possível que a alimentação seja uma alimentação com alimentos orgânicos, né? Além disso, que o alimento seja sempre variado, né? Sempre tendo uma rotatividade na ingestão de alimentos, né? Para você conseguir garantir que chegue todos os tipos de nutrientes para a saúde do bebê e para o seu desenvolvimento e crescimento. O mais importante dentro da alimentação da mãe é que no final da gestação, quando a criança nasça, ela chegue com a idade gestacional adequada e com peso gestacional adequado. Além disso, uma alimentação saudável contribui para a mãe conseguir perder o peso e retomar o peso anterior depois que a criança chega ao mundo, né? Claro que dentro da alimentação e da gestação, porque falar de gestante é um pouquinho complicado, porque tem desejos, tem vontades, tem os mimos também, né? E ela se sente um pouquinho cheia de si e se permite às vezes um pouquinho mais, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio de se permitir um pouquinho, né? Porque o ganho de peso de maneira descontrolada pode gerar várias intercorrências para o meio da gestação, como eclâmpsia, pré-eclâmpsias, que são aumentos da pressão arterial da mãe. Pode ganhar também um pouquinho mais de peso para o bebê, pode ser que a mãe adquira uma diabetes gestacional, e aí e quanto mais peso o bebê ganha, pode ser mais difícil a gente colocar um parto normal, e aí ela cai também para uma cesárea. Então é claro que a gente deve se permitir, existem também os desejos gestacionais, né? Que se chama picamalácia, né? Que é a vontade às vezes até da mãe consumir alimentos que não são nada nutritivos, né? Geralmente eles indicam uma carência nutricional, como comer tijolos, comer terra, algum tipo dessas... Isso acontece? Isso acontece, né?
Por carência de ferro, às vezes, a mãe sente uma vontade muito grande de consumir tijolos, né? E acaba consumindo de fato, né? Então, existem várias perspectivas que a gente, profissional de saúde e nutricionista, falando um pouquinho da área alimentar, deve apurar numa análise nutricional sempre individualizada, sempre com bastante cautela, para a gente conseguir chegar no final da gestação com o máximo de saúde e qualidade de vida para a mãe e para a criança. Porque a realidade, quando a gente pensa no nutricionista, no senso comum, a gente está pensando sempre em emagrecer. Isso. Todas as vezes que alguém fala que vai ao nutricionista, a pessoa diz, você tá magra, você não precisa. Porque a nossa educação, ela é, em relação à saúde, a gente trata a doença. Sim. E não a prevenção. Então, como que você acha que a mãe precisa, ou em qual momento, ter essa preocupação com essa alimentação? Logo nos primeiros meses, no primeiro mês que ela descobre que está grávida, ou depois um pouco, o que você acha? Na verdade, seria muito bom se toda gestação fosse uma gestação planejada, porque a gente conseguiria começar a adquirir hábitos nutricionais saudáveis para quando a mulher ficasse grávida, ela já tivesse um aporte de nutrientes adequado. Por exemplo, o que acontece com o ácido fólico, né? Quando você descobre que está grávida, a gente descobre que está grávida mais ou menos no segundo mês, com 1 mês e meio para 2 meses. Nisso, você já fez toda a formação do tubo neural da criança. Não adianta você começar a introduzir o ácido fólico depois do segundo mês. O tubo neural já foi formado. Se você não tiver tido ácido fólico suficiente no seu corpo, você vai ter formação de espinha bífida na criança e comprometimento do sistema nervoso central. O que é isso? É quando a parte do sistema nervoso central, que é bem formada mais ou menos no 15º dia de gestação, ela não é concluída, né? Fica uma má formação, né? Entendi. E aí o ácido fólico ele é importante, mas ele é importante desde que ele foi introduzido. Quanto mais precocemente a gente introduzir, melhor. Então, toda alimentação na gestação, a gente deve começar com antes, né? O nutricionista, ele não está aqui somente para ensinar a perder peso, ele está aqui para ajudar na qualidade de vida da mãe, ajudar na qualidade de vida de qualquer indivíduo, né? Não só no emagrecimento. Legal. Te agradeço muito, foi ótimo. Eu imagino, tenho certeza que as mães vão amar esse momento diferente que a gente fez hoje. E o importante é isso, a Natália falou, é a qualidade de vida da mãe e do bebê. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.